Glória a Deus. Diga, já que você veio para esse lugar, olhando para alguém do seu lado, seu irmão, diga, já que você veio para esse lugar, permaneça nele. Não somente com o seu corpo físico, mas também na sua mente. Essa mente brilhante. Essa mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porque espiritualmente nós estamos conectados com Ele, já que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Daqui a pouco eu te apresento esses livros aqui. Eles, de alguma forma, a ministração ela vai tocar em alguns pontos desse livro. Depois você procura lá na nossa livraria do Rema. Você vai ser tremendamente abençoado, porque, assim também como eu fui. Glória a Deus. Eu quero dizer, querido, que nós estamos aqui não somente para sermos um ouvinte da palavra e ter uma boa palestra. Uma boa palestra você pode até ministrar aqui melhor do que eu. Mas, querido, a palavra ela sai com poder e com vida. Amém? Pode ter pessoas aqui que sejam professores, você pode dar um discurso, você pode fazer uma palestra, mas Deus quer que a sua voz, aquilo que você fala, saia carregado de poder dele, não nosso. Isso é o que vai fazer a vida das pessoas serem transformadas. É a palavra de Deus, irmãos, no nosso coração, liberada pela nossa boca, que vai causar uma transformação na vida das pessoas. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não temos o poder de mudar a vida das pessoas como Deus tem. Nós podemos influenciar até um certo nível, agora completo só o Senhor. Amém? Nós temos pessoas aqui que estão há 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem gente 15 anos, 13 anos, né? O verbo da vida vai fazer 14. Mas pessoas que estão em Cristo têm até mais. Mas se você procurar conversar com cada uma delas, você vai ver que a vida delas foram transformadas por aquilo que as pessoas cheias de Deus ministraram para elas. E a proposta do Espírito Santo é essa. É causar um impacto na tua vida. Porque Ele sabe, queridos, que a sua vida pode refletir, você pode refletir Deus para outras pessoas e outras pessoas serem impactadas. Porque assim é o Evangelho. Nós fomos ungidos por Ele para pregarmos, para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Amém? Então, se eu creio, o Evangelho ele vai se tornar o poder de Deus para a minha vida. Para aquele que não crê, o Evangelho continua sendo poder, mas não vai funcionar para a vida deles. Você entende? E eu creio, irmãos, que como pastor, nós temos, irmãos, que tocar em diversas áreas para o corpo de Cristo, ministrar o corpo de Cristo em diversas áreas. Seja sobre fé, sobre família, sobre cura, autoridade que nós temos no Senhor. Mas, irmãos, nós temos muita coisa para liberarmos para o corpo de Cristo. E quando Deus fala ao nosso coração, irmãos, às vezes você fica, Senhor, essa palavra, e o Senhor diz, é essa palavra. E aí nós precisamos sermos obedientes. Aquele que tem uma comunhão com o Senhor, ele precisa obedecer à voz do Espírito. Se você vai gostar ou não, achando bom ou não, amém? A palavra, eu digo o ministro, ou também a igreja, gostando ou não, a palavra precisa ser ensinada, a palavra precisa ser ministrada. Porque é ela que vai nos tirar de uma condição, de um nível e nos colocar em outro. Amém? E hoje eu quero ministrar, irmãos, para a igreja, inclusive para mim, eu vou olhar o meu tempo aqui. Eu quero ministrar sobre ser abençoado para abençoar. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então diga, eu sou abençoado. Então nós ouvimos uma ministração do pastor Jairo, hoje faz 8 dias, algo semelhante. Você viu, cheios de Deus para transbordar, para abençoar a vida de outras pessoas, você entende? Mas hoje, irmãos, eu quero falar especificamente na área de finanças. Eu vou te ensinar, mostrando pela palavra, não no que eu acho, através de algumas literaturas também, que eu vou te apresentar,
como você ser próspero financeiramente. Porque assim, irmãos, como um pastor deve ensinar sobre cura para a igreja, sobre amar, sobre perdoar, sobre não guardar ressentimentos, ele não tem que ter medo de ensinar sobre ser próspero financeiramente. Porque acredito que você já ouviu essa frase: prosperidade não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte da prosperidade. Na prosperidade, irmãos, existe dinheiro, mas no dinheiro não existe a prosperidade. Uma pessoa que tem só dinheiro, ela não é próspera, para ficar melhor o entendimento. Mas uma pessoa que é próspera, ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem alegria, ela tem um casamento bem-sucedido. Mas eu não vou falar somente de prosperidade, irmãos, de uma forma geral. Eu quero falar de prosperidade seguindo essa linha mesmo, de você ser bem-sucedido financeiramente. Amém? Agora, existem muitos ensinamentos que alguns pegaram, da forma que foram ensinadas, que eles têm medo até de falar sobre dinheiro na igreja. Está sendo gravado, isso vai ser assistido por milhares de pessoas depois, posteriormente. Milhões, milhares e milhões, glória a Deus. E eu vou dizer logo, irmãos, para aquilo que eu vou ensinar. Você precisa receber com o seu coração aberto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu quero te mostrar 3 estágios na sua vida e na minha, que necessariamente nós vamos ter que passar para termos uma vida bem-sucedida financeiramente. Porque senão, querido, nós vamos estar encaixados ou moldados como o mundo, somente atrás de dinheiro, somente esperando o dinheiro, e Deus não quer que chegue dinheiro somente na sua vida. Muitas pessoas foram ensinadas que, como é que você vai se falar de dinheiro na igreja? Não, olha, dinheiro é do diabo, dinheiro é do cão. Mas eu quero te dizer, querido, que o amor, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito em 2 Timóteo, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Você entende? E nós vamos aprender, irmãos, a viver essa vida sem ser uma pessoa avarenta, viver uma vida equilibrada no Senhor, porque tem muita gente, queridos, que elas vivem uma vida, irmãos, pregando a palavra e elas acham que quanto mais miseráveis for, mais Deus está com elas. Tem que andar de chinela havaiana, tem que andar com uma roupa só, lava a roupa, lava uma calça numa ministração pela manhã, veste uma calça na ministração pela manhã, à tarde lava para vestir à noite. Então, querido, Deus não tem isso para as nossas vidas, você entende? Deus tem o melhor para nós. Nós somos representantes do reino de Deus, você entende? E eu quero que você receba essa palavra, porque eu sei que existe uma graça para que eu, como pastor, fale essas coisas. Porque como Paulo diz para aquela igreja para os filipenses, para aquela igreja, eu não estou interessado nos teus recursos, eu não estou interessado, irmãos, eu estou interessado naquilo que você vai se tornar quando você praticar o Evangelho de Deus. Você entende? Eu quero te dizer desde já que nós temos que ser pessoas doadoras. Eu não sei se você sabe, mas aqui quando os ministros estão ministrando a palavra do Senhor, algumas pessoas elas são inspiradas a dar uma oferta. Nós não ministramos por dinheiro. Elas simplesmente sentem um impulso no coração para ofertar aqui. E eu quero dizer que desde já, todo recurso que for depositado aqui, eu vou depositar na vida de um missionário. O recurso que chegar para mim hoje, que quem está ministrando aqui recebe, e você não fique, irmãos, espantado com isso, mas todo recurso que entrar aqui, Ângela, está aqui as nossas tesoureiras, eu vou ofertar na vida do missionário, porque esse é o caminho, irmãos, de prosperar. Glória a Deus, aleluia. Então, nós precisamos passar por 3 estágios, eu quero que você pegue isso, diga comigo. O primeiro estágio é o espiritual. Fala comigo, o primeiro estágio é o espiritual. O segundo
ele é mental. E o terceiro, obediência. Se você não pegar esses princípios aqui, irmãos, e entender ele bem direitinho e praticar, você vai ver as pessoas prosperarem à sua volta, vai estar dentro da igreja, mas você vai só assistir à prosperidade dos outros. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua. Amém? Glória a Deus. Então esses 3 estágios, eles são importantes. Se nós queremos prosperar, irmãos, nós não podemos, pegue isso, se você quiser escrever, eu anotei aqui para não correr o risco de esquecer. Se você quer prosperar financeiramente, e isso Deus já sabe, o nosso coração, que Ele nos vê, nos conhece. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa passar por esses 3 estágios. E você também precisa ter no seu coração algo bem resolvido. Você não pode estimar mais as coisas terrenas do que as espirituais. Eu vou dizer de novo. Nós não podemos, irmãos, estimar mais as coisas terrenas do que as espirituais. Vou dizer mais uma coisa. A prosperidade, eu estou falando agora da prosperidade, eu quero que quando você, eu já disse, vou repetir, eu não estou falando de prosperidade no seu âmbito geral. Eu estou falando de você ser próspero financeiramente. De ter bens. A economia de Deus, irmãos, ela é diferente da humana. Para Deus, irmãos, uma pessoa próspera não é o fim delas. Ou seja, a prosperidade não é o fim que Deus tem, mas apenas um meio. Eu vou dizer de novo. A prosperidade para Deus, querido, não pode ser a nossa meta, o nosso fim. Eu estou na igreja porque eu quero ter um carrão, eu quero ser abençoado, eu quero ter uma casa, eu quero ter a minha empresa maior do que todas em Patos, na minha área. A prosperidade de Deus, irmãos, em Deus, um homem próspero financeiramente, ele tem que entender que isso não é o fim, a meta principal, o fim, meu objetivo é esse, mas é o meio. E qual seria o fim? Vidas. Então Deus te torna uma pessoa próspera financeiramente, para você ser uma bênção para o reino de Deus. Para quê? Para que o seu dinheiro e o meu dinheiro dê a possibilidade de levar pessoas a pregar o evangelho no mundo, nos confins da terra. Porque Jesus Cristo disse assim: olha, vocês vão pregar o evangelho do reino em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Agora eu te pergunto, um missionário que está aqui na nossa igreja, ou uma missionária que está aqui, como ele vai pregar, ou como ela vai pregar o evangelho do reino no Japão, ou em outro país, ou em outro lugar do Brasil, sem que eu e você venhamos a bancar essa pessoa? Como é que nós podemos conceber, irmãos? E eu estou falando desse fim que Deus tem, que não, Ele usa o meio, prosperidade, dinheiro, para que o seu evangelho seja pregado. Então, às vezes as pessoas ficam dizendo: não, se ele quer ir pregar, então ele vai lá e Deus vai fazer. Ei, deixa eu te dizer, Deus pode usar a mim e a você, para que essa pessoa que tem um desejo pregue o evangelho em todo o Brasil e fora do Brasil. Então, a nossa prosperidade financeira, ela tem esse fim. Agora, Deus é tão bom, que Ele diz que Ele dá semente e Ele dá pão. E nós vamos ver esse versículo. Então, à medida que você entende o que é ter dinheiro para o reino de Deus, Deus ele não somente vai te dar dinheiro para você bancar o reino de Deus, mas Ele também vai fazer com que esse dinheiro abençoe a sua vida. Então, quando você tem esse desejo, Pai, eu quero prosperar. Aí Ele vai olhar para o seu coração e perguntar: para que você quer prosperar financeiramente? Ele diz: porque eu quero bancar o máximo de pessoas possíveis. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar em abundância. Porque Ele está vendo que o teu fim não é luxúria. Que a tua meta não é você luxar, mas é você ganhar o máximo de pessoas para o reino dEle. Amém? Você entendeu isso aqui? Aleluia. Diga comigo:
Prosperidade para Deus não é um fim, porque a visão dele é pessoas. Deus quer o máximo de pessoas possível, então Ele vai usar o que Ele puder para alcançar pessoas. Amém, gente? Você está aqui comigo? Imagine os locais que missionários foram pregar o Evangelho e que igrejas não tivessem bancado essas pessoas. Talvez essas pessoas não tivessem entrado no reino de Deus. Você está aqui comigo? Olha se a pessoa que está do seu lado está bem. Diga, você está bem? Glória a Deus. Eu já fiz isso para você entender. O pastor está pregando porque ele vai pregar sobre o dar, sobre ofertar. Então ele está bem querendo que as pessoas vão... Não, irmãos, você precisa me conhecer mais. Eu já doei aqui para você já ficar tranquilo nisso. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro estágio é o espiritual. Por que ele é o importante? E eu digo o mais importante. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que em Cristo Jesus nós nos tornamos uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos entender que para poder eu ter a condição de prosperar, e você precisa entender, você sabe que tem pessoas que não têm Jesus e que elas têm dinheiro. Mas do que adianta ter milhões numa conta e ir para o inferno? Então estou falando desse espiritual, de uma pessoa ter Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ter a legalidade de Deus abençoar aquela pessoa, espiritualmente falando. Porque quando Jesus veio para a terra, e nós vamos aqui celebrar hoje, Jesus veio, desceu do céu, ele foi para uma cruz, ele morreu e ele ressuscitou pela humanidade. E nós precisamos entender que isso nos tirou de uma condição de morte espiritual, de miséria e de doença. Você pode ver isso em Deuteronômio no capítulo 28, do 1 ao 14, você vai ver as bênçãos daqueles que obedecem ao Senhor. E do 15 em diante, dos 16 em diante, até 60 e poucos versículos ali, você vai ver as misérias, as mortes e a condenação que tinha para aquele que não obedecia ao Senhor. Agora eu quero te dizer que em Cristo Jesus nós somos resgatados dessa maldição. Você entende? Então essa é a condição espiritual. O diabo não ter mais legalidade de colocar miséria na tua vida. Diga graças a Deus por isso. Porque para o diabo, ele não quer saber se uma pessoa tem dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro. Para o diabo, ele quer saber se com dinheiro, com muito dinheiro ou sem dinheiro, você vai murmurar contra o Senhor. Se tornar uma pessoa avarenta, não reconhecê-lo, tornar o dinheiro o seu senhor ou o senhor daquela pessoa. Você entende? Para o diabo, isso é indiferente. Porque o que ele não quer é você reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Ele não quer que uma pessoa reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Há quem diga que na vida do cristão, a última coisa a se converter é o bolso. Aleluia. Glória a Deus. Daqui para o final do culto você vai dar uns aleluias. Diga comigo, a condição espiritual para aquele que está em Cristo Jesus foi resolvida. Amém. Então hoje, irmãos, nós temos a legalidade, espiritualmente falando, de Deus nos abençoar, de Deus manifestar essa bênção que está descrita em Efésios 1:3 nas regiões celestiais. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos, nós estamos aqui na terra e as bênçãos estão nas regiões celestiais. O que adianta? Nós precisamos que essas coisas se manifestem para nós. Mas o que eu estou te mostrando é que esse estágio de termos a legalidade em Cristo para Deus Pai nos abençoar,
ela é indispensável, ela é necessária. Então, espiritualmente falando, para aquele que está em Cristo Jesus, essa situação foi resolvida. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Amém. Aleluia. Eu quero te dizer que você está pronto. Você está apto. Apto para prosperar financeiramente. Aleluia. De fato, você nasceu, você está em Cristo para prosperar. E, como eu disse no início, a sua meta, a sua visão tem que ser a de Deus. Quando a sua visão for a mesma de Deus, que são pessoas, o máximo de pessoas, Deus vai te encher de recursos financeiros, porque Ele sabe que Ele pode contar com alguém aqui na terra. Diga, Senhor, pode contar comigo? Aleluia. Quantos estão recebendo isso aqui? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que nele nós temos tudo. Nele, em Cristo Jesus, nós temos tudo. Então, eu estou te mostrando esse primeiro estágio, essa primeira fase, para a vida de uma pessoa que quer prosperar financeiramente. Não venha para cá, meu querido. Se você quer prosperar financeiramente sem Jesus, isso é loucura. Porque você vai fazer do dinheiro o seu senhor. E nós não podemos servir a dois senhores. Jesus já falou sobre isso. Então, eu quero te dizer que para aqueles que estão em Cristo Jesus, elas já estão aptas para prosperar. Glória a Deus. Está claro isso? Olha só a vontade do Senhor em relação às finanças. Abre lá no Salmos 35, versículo 27. Eu vou ministrar mais rápido, porque eu quero ministrar essa palavra toda hoje. Eu não quero deixar para outro dia. A hora já está avançando, mas eu quero ministrar essa palavra no nome de Jesus. Aleluia! Salmos 35, versículo 27. Qual é a vontade de Deus para essa área de finanças? Qual é a vontade de Deus para essa área de finanças? Salmo 37, versículo 27. Salmo 35, versículo 27. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor está pegando nós. O Senhor está nos pegando hoje. Posso ler? Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Posso ouvir um aleluia? Deus ama a tua prosperidade, meu querido. Eu vou dizer de novo: Deus ama a tua prosperidade. E eu digo, irmãos, eu sei, eu não vou entrar nisso aqui, eu não vou falar de prosperidade como um todo, mas eu quero falar de prosperidade nessa área financeira. Deus ama que você prospere financeiramente. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Quem é servo do Senhor aqui? Quem é filho do Senhor aqui? Deus tem prazer em você prosperar. Só algumas pessoas pegaram. Deus tem prazer em você prosperar. 2 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 2 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Diga: Deus me ama. Deus ama quando Ele me vê prosperando. Deus não é engrandecido, irmãos, quando você está em falta. Que pai é esse? Você, como pai, você não se alegra de um seu filho estar passando por dificuldade, não comendo direito, não se vestindo direito. Que pai é esse? Se você se alegra, venha para cá para eu expulsar esse demônio da sua vida. Não tem um pai que se alegre não, querido. Agora, tu acha que tu é melhor do que Deus? De forma nenhuma. Deus ama quando eu prospero. Deus ama quando os meus negócios dão certo. Deus ama. Deus ama quando teus negócios vão bem. Porque Ele sabe que pode contar com você a qualquer momento e dizer: minha filha, olha, tem um servo passando necessidade, eu quero te levantar para ajudar.
Tem missionários passando dificuldade. Ei, eu levantei você para ajudar. Porque precisamos entender hoje à noite. Para Deus, a prosperidade não é o fim. Pronto, meu objetivo final é esse, é prosperar. Não, o objetivo de você prosperar é que você tenha muito para abençoar pessoas. 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que coisa poderosa! Olha a vontade de Deus para a nossa vida, queridos. A Bíblia está dizendo que nós temos que exortar os ricos desse mundo para não depositarem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade da riqueza, do dinheiro. Porque sabe quem dá o valor ao dinheiro? Somos nós. Por que as pessoas compram dólar? Porque acreditam que aquela moeda tem valor. Você entende? Então, é o mercado financeiro que vai dando esse valor, que vai deixando uma moeda forte. Também, né? Não só é isso, mas também. Mas eu quero te dizer, querido, que a Bíblia ainda assim diz que nós não temos que depositar a nossa esperança na instabilidade financeira. Porque o que é hoje forte, amanhã pode ser fraco. E quem tem muito dinheiro hoje, tendo uma desvalorização assim extravagante, se torna pobre. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança tem que estar em Deus. Fala comigo, em Deus. Em Deus. Em Deus. Que tudo nos proporciona ricamente. É Deus que nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Eu quero te dizer, querido, que o que Deus te dá é para o teu prazer. E eu estou falando aqui financeiramente. Estou falando aí da sua casa. Se você não tem ainda, chama a existência. Se você tem, foi Deus que te deu. O teu carro foi Deus que te deu. Aleluia. Você entende isso? Então essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que tudo, diga comigo, tudo. Não são algumas coisas. A Bíblia diz que tudo Deus nos proporciona e ricamente para o nosso prazer. O que é que você quer do Senhor? Eu quero te dizer que se Ele vê teu coração, querido, Ele não vai impedir de coisas chegarem na tua mão. Se vê o teu coração e o meu coração alinhado com o dele, não vai faltar. Tu vai prosperar demais. Lembre-se que a meta do Senhor são vidas. O objetivo final do Senhor é que as vidas saiam do inferno e venham para o reino dele. Você está aqui comigo? Glória a Deus. 1 Coríntios 1,4. Abre lá bem ligeiro, bem rápido. Rapidinho. Pelo tempo, 1 Coríntios 1,4. Você está recebendo essa palavra? E a hora não para, viu, irmão? A hora está aqui. Oh, relógio. Oh, glória. Jesus. 1 Coríntios 1,4, posso ler? Diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Diga comigo, eu fui enriquecido em tudo, em tudo, em tudo. Inclui a área financeira? Sim, irmãos. Em tudo, a Bíblia diz que nós, nele, lembra? Nós, nele, nós em Cristo, fomos enriquecidos em tudo. Em tudo.
Diga comigo, espiritualmente, quem está em Cristo, está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Aleluia. Agora, saindo desse primeiro estágio, nós temos o segundo, que é você não se amoldar aos padrões mundanos, aos padrões mentais. O mundo, irmãos, para poder prosperar, eles economizam. Para Deus, para alguém prosperar, eles doam. Eles ofertam na vida de homens, de mulher de Deus, na igreja, eles dizimam, eles ofertam. Eu vou falar aqui. Chuva, é? Aleluia. Glória a Deus. Está dando para me ouvir, gente? Você vai ter que me ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, saindo dessa fase, nós precisamos passar por uma renovação na nossa mente. Por quê? Nós viemos do mundo, mas estamos em Cristo. Fomos convertidos espiritualmente, que nós já vimos. Em Cristo somos uma nova criatura, mas ainda tem uma mentalidade que às vezes é mundana. E ela precisa ser renovada. Amém, gente? Ela precisa ser renovada. Eu não estou me ouvindo, se eu gritar, me perdoe, tá? Se puder, Luiz, aumentar o meu retorno aqui, por favor. Eu não estou me ouvindo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1, por gentileza. Eu quero te mostrar esses 3 estágios. Espiritualmente, quem está em Cristo, o Senhor tem desejo que você prospere. Agora, não adianta o Senhor só querer. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não adianta ter dinheiro com a mentalidade de pobreza. Como eu conheço muitas pessoas, irmãos, que tem muito dinheiro, mas anda como uma pessoa que não tem. Deus não quer isso para a nossa vida. Baixa mais. Em nome de Jesus. Pode baixar mais. Glória a Deus. Tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Nós não vamos deixar de ministrar a palavra por causa da chuva. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu estou falando aqui? Para a igreja prosperar financeiramente, ela precisa passar por esses 3 estágios. Espiritualmente falando, nós já vimos, precisamos estar em Cristo. Renovar a sua mente. Por que nós precisamos renovar a nossa mente? É a Bíblia que diz. Eu comecei ministrando essa palavra aqui, querido. Disse que ia falar sobre você prosperar financeiramente. Vou pregar ainda na frente sobre obediência a essas instruções da palavra. Mas na nossa mente, muitas vezes, vou falar de mim. Quando o pastor estava pregando, eu pensava que ele queria tirar dinheiro de mim. O que é isso? Uma mente não renovada. Uma mente não renovada. Se você está sentado aí e está ouvindo uma ministração como essa, que tem que renovar a mente. Eu falei aqui uma frase. Na economia do mundo, você prospera economizando. Na economia de Deus, você prospera doando. Aí sua mente da pessoa que ainda está mundana, ela diz: esse pastor, ele é sabido demais. Então, se você não muda essa mente, acreditando que a palavra é a verdade, você nunca vai prosperar.
Porque o que eu estou te ensinando aqui, irmãos, eu vou ensinar em qualquer lugar que eu for chamado para falar. Você está aqui comigo? Eu estou te dizendo debaixo de uma unção e de um poder e de muito temor diante do Senhor, irmãos. Deus está nos mostrando um caminho para você chegar no próximo nível financeiro, no próximo nível de prosperidade financeira mesmo. Amém? Então, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, de enxergar as coisas sobre o dinheiro, que o dinheiro é mau, não sei como você aprendeu, que o dinheiro é mau, que o dinheiro não presta, olha, dê o dinheiro à pessoa que ele vai revelar quem é. Irmãos, na verdade, ele já é, ele não se torna por causa do dinheiro, você entende? Se uma pessoa, ela se torna soberba, porque chega dinheiro na vida dela, não foi o dinheiro, só revelou quem ela já era. Então é necessário tratar aqui, irmãos, a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, de enxergar as coisas, de reconhecer Deus. Não, eu preciso começar a pensar, se eu estou vivo é porque Deus está me concedendo fôlego de vida. Se eu estou trabalhando é porque Deus me deu esse trabalho. Se eu estou tendo força e sabedoria é porque Deus está me dando. Tudo isso vai renovando a tua mente. Na hora de você ofertar na vida de um missionário, de dizimar, de ofertar na igreja, a tua mente não vai estar com bloqueio. Há quem diga, irmãos, alguém já disse, eu não lembro agora, que se todo mundo da igreja, não estou falando daqui não, viu? É só de Campina Grande para lá. Se todo mundo da igreja do corpo de Cristo, do que senta na frente, a que senta lá atrás, dizimasse, a gente não precisaria fazer eventos cobrando recursos. A igreja não ia passar por dificuldades. Nós iríamos ter recurso suficiente para ofertar na vida de missionário, sem tirar oferta extra no domingo à noite. Você está aqui comigo? São verdades da palavra, queridos. Então, cada um precisa renovar a sua mente. Você agora é uma nova criação, você está inserido no corpo de Cristo, você está no reino de Deus. Nós não podemos estar no reino e pensando, irmãos, com o pensamento mundano. Você não pode, irmãos, conceber na sua mente, nem eu, estarmos num ambiente como esse, recebendo a palavra, e achando, irmãos, que o pastor está com segundas intenções, ou o ministro, porque poderia ser uma outra pessoa que tivesse subido aqui para ministrar essa palavra. Isso é uma mentalidade pequena, porque, querido, Deus não precisa do teu dinheiro. Quando Deus nos pede algo, é porque nós estamos precisando romper aquilo. Deus quer te colocar no próximo nível, por isso que Ele está liberando essa palavra para a igreja. Amém? João capítulo 1, versículo 1, 3 de João capítulo 1, só tem um capítulo de fato. Obrigado, Jesus, por essa chuva. Vocês estão me ouvindo? Eu só escuto barulho de chuva aqui ministrando. Então. Obrigado, Senhor. 3 de João 1, 1. E o versículo 2. Posso ler? Finalzinho da Bíblia, 3 de João, diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Então ele diz: olha, eu estou fazendo votos para que você vá bem, para que você tenha boa saúde, assim como você é próspero na sua alma. Isso significa dizer, querido, que se uma pessoa, ela não prospera mentalmente, ela não vai prosperar do lado de fora. E se prosperar do lado de fora, vai viver como alguém que não tem prosperidade. Então nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente. E a Bíblia diz: para quê eu preciso renovar a minha mente? Para quê?
para que eu possa experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer, irmãos, ninguém aqui na média. Deus quer cada um de nós acima da média. Então você pode dizer, não, pastor, mas olha, eu já estou na igreja, já me converti, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não mato, eu não roubo, já está bom demais. Isso pode ser a boa vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus tem a agradável e Deus ainda tem uma perfeita. Agora, se pensarmos como o mundo pensa, nós não podemos estar num ambiente como esse, recebendo a palavra domingo, terça e quinta, e ainda pensando num momento como esse, que alguém quer tirar vantagem de você. Eu quero te dizer que Deus quer te dar vantagens. Com essa palavra, Deus quer te dar vantagens, aumento, irmãos. Agora, para isso é necessário renovar a mente. Se vir um pensamento dizendo, olha, estão querendo tirar vantagem de mim, isso é do cão. Repreende em nome de Jesus. Repreende, porque Deus quer prosperar você, Deus quer prosperar seus negócios. E com a mentalidade de mundo, você não vai prosperar. Estamos aqui comigo? Terceira coisa, terceiro estágio para você ter uma vida próspera financeiramente é a obediência. Porque nada adianta estar com Cristo e entender que é próspero nele. Não adianta renovar a mente, entender como tudo funciona, sabe tudo certinho na mente, mas não praticar, mas não obedecer o que Deus manda. Porque, querido, nós não podemos achar, isso aí tudo é muito bonito, eu sei que isso funciona, mas sem prática, irmãos, não vai funcionar. E eu digo na prática, irmãos, por quê? Eu não tenho como falar de uma vida de prosperidade financeira sem falar de dizimar e ofertar. Por que nós ofertamos? Por que nós dizimamos? Diga comigo, primeiro porque eu amo ao Senhor. A maior expressão, irmãos, de amor, ela é vista através de uma doação, de uma entrega, que foi o pai entregar o filho por alguém que não merece. Você entende isso? Então, quando Deus olha para nós e quer nos prosperar, e eu não vou falar dos demais estágios aqui que eu já falei, mas que Ele espera uma ação, uma obediência, uma prática daquilo que eu estou entendendo, nós só vamos ver, se não tiver prática, nós só vamos entender, saber que somos em Cristo, saber que Ele ama a minha prosperidade, renovei a minha mente, sei tudo como fazer, mas sem a prática não haverá um resultado. E eu vou falar abertamente, a prática, irmãos, é ter uma vida, irmãos, de doação. Você sempre está semeando, sempre está plantando, sempre está sendo generoso. Você está aqui comigo? É o que a Bíblia ensina. Nós precisamos dizimar, nós precisamos ofertar, nós precisamos obedecer a palavra de Deus que diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Se nós obedecemos isso, nós vamos desfrutar de uma vida poderosa. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Abre lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, versículo 24. Quantos estão recebendo essa palavra? Amém. Aleluia! Provérbios capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Posso ler?
Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas. Olha como Deus pensa. Olha como Deus quer que a igreja venha agir. Há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. O generoso prosperará. O generoso prosperará. E ele continua, diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quantos estão prontos aqui para ser generosos? Porque não adianta, irmãos, você estar em Cristo, renovar a mente e não ter a prática daquilo que conhece. Só vai ser bem sucedido financeiramente se tiver a prática da palavra. Se tiver a prática da palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 26, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Falando-se de oferta. Eu queria ter mais tempo nesse dia para falar dessa palavra, mas Deus em outro momento Ele vai trazer mais coisas às nossas vidas, abrir a nossa mente, termos um outro olhar em relação a você ser um doador. Aleluia! A Bíblia não pode mentir, irmãos. Se a Bíblia diz que o generoso vai prosperar, você pode crer. Você pode praticar. Você pode praticar, você vai ver as suas riquezas aumentarem. Fala para quem está do seu lado, diga: você quer ver suas riquezas aumentarem? Seja generoso. Seja generoso. Generosidade, irmãos, é um ato de quem é generoso. E alguém generoso é alguém que não é egoísta, que não tem as coisas só para si. Lembra que a visão de Deus, o final não é você ter muito dinheiro, mas é você ter muito dinheiro para alcançar pessoas. Fala para quem está do seu lado, diga: você não pode ser avarento, você não pode ser egoísta. O que Deus está fazendo chegar na sua mão é para que vidas também sejam alcançadas. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco. Ei, quem acredita nisso? Irmãos, não deu tempo eu escrever isso aqui para ministrar para você aqui à noite, viu? Não deu tempo. É a Bíblia que está dizendo. Quantos querem prosperar aqui em Deus? Quantos acreditam que a Bíblia é a verdade? Diga comigo: a vida com Deus, espiritualmente falando, uma vida de semeadura, é também proporcional. Se planta muito, vai colher muito. Se planta pouco, vai colher pouco. Agora eu vou te dizer, querido, mais uma vez, porque eu já disse: Deus não está interessado no teu dinheiro, mas na tua generosidade, que vai liberar mais coisas para a tua vida. Porque quem é dono do ouro e da prata, eu vou te dizer, querido, ele não está muito preocupado com a quantia que você tem não, viu? Porque Deus sabe onde tem os recursos dessa terra: ouro, prata e pedras preciosas, sim ou não? Deus pode dar um sonho, irmãos, a um servo obediente dele. Olha, vai lá naquele lugar, naquela serra, começa a cavar, e lá vai ter muitos recursos. Tudo é possível para quem crê, viu? Tudo é possível para quem crê, viu? Deus tem suas maneiras, irmãos. Deus multiplicou o azeite, irmãos, encheu vasilhas daquela viúva.
Por que Ele não pode encher a tua vasilha? Ele vai encher sim a tua vasilha. Vai encher a tua conta bancária, irmão. Pega isso pela fé. Enquanto tinha vasilha, meu irmão, o azeite não deixou de ser derramado. Quando você obedece a uma instrução de um homem de Deus, você vai prosperar. Vou dizer de novo, quando você obedece à instrução de um homem de Deus, que está baseado na palavra, você prospera. Deus vai colocar a pessoa num novo nível aqui. Deus vai tirar pessoas de um estágio, de uma posição financeira e vai colocar em outro, porque está entendendo o propósito. Aleluia! E deixa eu dizer mais, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer nisso, queridos. Diz mais versículo 10. Ora, aquele que dá semente é o que? A quem Deus dá semente? A quem Deus dá semente? Pergunta para quem está do seu lado. Diga, a quem Deus dá semente? Responda para ela. Deus dá semente a quem semeia. O generoso prosperará. É necessário renovar a mente, irmãos. Há uma frase que eu gosto muito, um grande homem de Deus, diz assim: a semente, ela sai de você, mas não sai da sua vida, não é assim? Você pode dar algo a alguém, abençoar pessoas, mas aquilo que você deu, ela está em você e Deus vai multiplicar aquilo que você deu. Você crê nisso? Agora, sabe o que a nossa mente diz? Meu Deus, aí tem cérebros aqui, irmãos, que estão fumaçando, viu? Como é isso? Como é mesmo? Como é mesmo? É isso que você está ouvindo. É isso que nós estamos ouvindo. Ora, aquele que dá semente a quem semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus tem para nós uma multiplicação, queridos. Diz mais: enriquecendo-vos em tudo. Em tudo. Em tudo. Quem lembra de 1 Coríntios 1,4? Que diz que nós somos enriquecidos em Cristo em tudo. Aqui é a mesma coisa. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Para toda generosidade. Então a tua riqueza e a minha, queridos, não é somente para você, nem para mim. É para a generosidade. É para você ser generoso. É para você ser generoso. Acredita nessa palavra, irmãos, porque Deus vai multiplicar o que você tem agora. Aleluia! Por isso que Deus diz: traga todos os dízimos na minha casa. É interessante que nesse versículo aqui ele está falando de oferta. Ele diz assim: enriquecendo-vos, versículo 11, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. E aí eu aprendi a ser generoso. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu recebi uma instrução aqui mesmo nessa igreja, de um pastor, e até hoje ele ensina, para você surpreender pessoas. Por exemplo, a pessoa que está cuidando do seu carro. Irmãos, eu fiz isso aqui próximo a um supermercado. O menino estava olhando, eu tirei uma nota de R$10 e dei a ele. Sabe o que ele fez? Oh Deus, obrigado. Meu Deus, você não é daqui não, né? Você não é daqui não. Eu digo, não, moro aqui, eu sou daqui, eu amo essa cidade. Meu, graças a Deus, Deus abençoe sua vida, graças a Deus. Foi desse jeito que eu estou lhe dizendo, irmão. Por causa de R$10 que eu dei àquela pessoa, ele deu graças a Deus. Falou no nome de Deus. Nós precisamos ser generosos, irmãos. Precisamos ser generosos. Você está aqui comigo? O irmão Reiga, eu posso dar esse testemunho? Posso dar esse testemunho?
A hora está avançada, viu, irmão? O irmão Reiga, ele conta um testemunho num dos seus livros. E eu quero falar agora dos livros. Você pode depois procurar Obediência nas Finanças, do irmão Reiga. Vai ter algumas coisas do que eu estou falando aqui. Depois passa lá na livraria do Rema. Tem outro livro aqui também poderoso, Filipenses 4,19, de Sérgio Pessoa. Extraordinário esse livro, você pode depois procurar. E também tem esse livro aqui do irmão Reiga, O Toque de Midas. Ele vai trazer instruções maravilhosas para a tua vida financeira, para você prosperar de uma forma equilibrada. O que eu estou falando aqui, irmãos, é com base na palavra e base nessas literaturas. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que homens já viveram, do que eu vivo, do que a Bíblia diz, irmãos. Precisamos crer. Irmão Reiga disse que estava pastoreando uma igreja, eu não sei se você já viu esse testemunho, e ele disse que uma família pobre, desprovida de riqueza, chegou na igreja e elas vendiam algodão, começou a vender algodão por centavos de dólares, e tudo que eles vendiam, por exemplo, vendia $1, recebia $1 da venda daquele algodão, ela ia lá rapidamente, entregava o recurso, naquela época, não sei, hoje eu não recebo dízimo na minha casa, nem invente passar para a minha conta, nem entregar na minha mão, eu não recebo, está aqui a minha tesoureira, que sabe o nosso procedimento, tem que ser assim. Ele recebeu na casa dele, na forma que ele gerenciava o recurso. E naquela família tinha uma filha que tinha um problema, que estudou por 7 anos, ela tinha 7 anos, já estava com 14, e ela não se desenvolvia. Ela tinha uma mentalidade como se tivesse de 7, agia como uma criança que tivesse 7 anos. E algum dia ele estava pregando e aquela menina vem à frente e entrega a sua vida a Jesus. Observe que nós começamos a falar da questão do dízimo. Aquela mulher, ela dizimava, quando dizimava lá com ele fechava a porta, chorava, porque sabia que aquela mulher não tinha tanto recurso, mas sabia que era o meio pela qual ela ia prosperar. E aí acontece dessa criança se converter, ela não se desenvolve na escola, mas depois se converte, a aprendizagem dela chega a 90%. Com 18 anos de idade, ela está normal como qualquer outro jovem. Irmãos, ele sai dessa igreja, outro pastor vem para pastorear, passa-se um tempo, está num desses livros, passa-se um tempo e ele é convidado por aquele pastor para fazer um culto fúnebre. E ele chega, faz aquele culto, e ele pergunta, onde está aquela criança que não era muito bem, depois ela se converteu e ficou normal, como ela está hoje? E aquele pastor chama o irmão Reiga e diz assim, olha, sai aqui na igreja que eu quero te mostrar. Está vendo toda essa área ali, construída de casas? Ela é a proprietária. Ela é a construtora e ela mesma está financiando. Ela não precisa pegar de banco. Mas ela é uma família que senta na frente da igreja, vem com seus filhos, estão lá com os envelopes do dízimo e da oferta, e ela está prosperando muito, mas muito. E ele traz essa história, irmãos, mostrando a importância do pai ensinar ao filho. Aí ela veio, ela aprendeu, e aquela mulher, de uma criança que não tinha uma aprendizagem boa na escola, que se converteu, que cresceu, e agora era uma grande empresária bem-sucedida. Eu quero te dizer que a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona, irmãos. Você pode praticar a palavra, que você vai ver ela funcionar na tua vida. Eu posso praticar a palavra porque eu vejo a palavra funcionar na minha vida. Você está aqui comigo? Deus quer todos prosperando. Todos prosperando. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu creio que nada do que aconteceu nesse culto vai impedir da palavra de Deus fluir nas nossas vidas. Não teve barulho de chuva, não teve nada que desconectou você por um momento, que vai roubar a palavra que Deus derramou nos nossos corações. Obrigado, Santo Espírito.
eu sinto no meu coração. Hoje é 1º de março. Eu quero lançar um desafio para você, de receber essa palavra no seu coração e praticar, de ser uma pessoa que vai andar nos princípios de doar, no princípio de ser um doador, no princípio de ser um generoso. E não vai chegar 31 de março e a sua vida vai ter sido mudada. Coisas serão destravadas na tua vida em nome de Jesus. Coisas que estão travadas serão liberadas pelo poder do Altíssimo. É por isso que eu oro nessa noite, Pai. Homens e mulheres fiéis, homens e mulheres de princípios. Eu declaro, Pai, uma semana extraordinária. Eu declaro uma semana de paz. Eu declaro uma semana de alegria. Uma semana de respostas. Uma semana de respostas, Pai. Em nome de Jesus. Este é o 1º dia de março. E eu creio que com ele trouxe uma palavra que vai mexer com as nossas estruturas. O diabo perdeu você e eu de vista. O diabo nos perdeu de vista. Em nome de Jesus nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nada vai nos parar. Eu declaro uma noite abençoada. Uma semana abençoada. Seja abençoado na prática da palavra. E não sai desse lugar sem cumprimentar 2 ou 3 irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu preciso de uma reunião com louvor e com o diaconato. Sejam abençoados em nome de Jesus.